Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou o professor Tiago Silva, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e esta é a nossa aula de número 7, que é a nossa revisão e avaliação. Então, anote tudo aí da nossa revisão e vamos à nossa revisão. E aqui vamos iniciar a nossa revisão aqui, vamos ver vários conteúdos, vamos ver aí equações lineares, sistemas lineares, né? Ver um pouquinho ali do perímetro, áreas das nossas figuras planas, tudo bem? E também ali um pouquinho de adição e subtração de matrizes. Então, vamos comigo. Iniciando aqui com equação linear. Então, vamos ver aqui o que é uma equação linear. Para que uma equação seja considerada uma equação linear, deverá ser escrita da seguinte forma geral. Então, aqui a nossa forma geral da nossa equação linear. Tá tendo os coeficientes, ok? Suas incógnitas e tendo que ser igual a um termo independente, tudo bem? Então, ó, cada elemento dessa equação possui um significado. Os elementos A1, A2, A3 até o nosso AN são os nossos coeficientes das incógnitas. E as nossas incógnitas, né, que é x1, x2, x3 até xn, e o nosso b, que é o nosso termo independente. Ok? Então, só como exemplo aqui, ó, se tivermos aqui 2x, certo? Mais 3y igual a 5. Então, nossos coeficientes, 2 e 3, nossas incógnitas, x e y, e o nosso termo independente é o nosso númerozinho que fica ali após o igual. Tudo bem? Um determinado conjunto será a solução da equação linear se todos os elementos desse conjunto forem iguais às incógnitas da equação. E, ao substituirmos os elementos desse conjunto nas incógnitas da equação linear, a igualdade, aqui a nossa, né? Igualdade, observe que tem um sinal de igual, por isso é uma igualdade, deve ser verdadeira. Então aqui, como assim? Se eu tenho 2x mais 2y, e isso aqui tem que ser igual a 6. Tá? Então qual seria aqui um conjunto de solução? Eu poderia muito bem dizer que o meu x é 2 e que o meu y é 1. Professor, por que eu posso fazer isso? Porque se eu substituir aqui meu x por 2, ó, 2 vezes 2, e o meu y por 1, 2 vezes 1, então 2 vezes 2 é 4, mais 2 vezes 1, ó, 2 vezes 2 é 4, mais 2 vezes 1, que é 2, isso aqui vai tornar, né, a minha igualdade aqui verdadeira. Então, eu posso dizer que, né, 2 e 1 é o conjunto solução da minha equação linear. Tudo bem? Então, deu para entender como é que funciona aí a nossa equação linear? Então, acompanha comigo agora alguns exemplos de equações lineares aqui, ó, na nossa tela. Tá? Então, acima nós temos aí 3 exemplos de equações lineares e aqui abaixo 3 exemplos de equações que não são lineares. Por que essas equações abaixo aqui não são lineares? Porque para ser equação linear não pode ter expoente, tudo bem? Então, observe que aqui nas nossas equações que não são lineares, o primeiro e o terceiro exemplo possuem expoente. Então, automaticamente já exclui, né, de ser uma equação linear. E a outra possibilidade é que tem apenas uma incógnita. E observe que o nosso segundo exemplo, ó, as nossas incógnitas x e y estão juntas. Então, isso não pode haver. Tem que ser ali uma incógnita, né, com um coeficiente. Tá? Aí, como é o nosso primeiro exemplo, ó, 3x menos 2y igual a 7. Então, assim é que funciona e é assim que é, né, a característica de uma equação linear. Tudo bem? Então, visto agora a equação linear, vamos para sistemas lineares.
Então, ó, de maneira geral, denominamos sistema linear, M por N, que são de M equações com N incógnitas. Então, M significa meu número de equações e o N, o meu número de incógnitas. Tudo bem? A todo conjunto de M equações e que pode ser representado como, vamos lá ver agora o formato dos nossos sistemas lineares, tá bom? Então, como a gente já viu que é uma equação linear, os nossos sistemas são formados por equações lineares. Tudo bem? E a gente vê, ó, x1, assim como as equações que a gente acabou de ver, o x1, o x2 até o xn vai ser exatamente as nossas incógnitas, tá bom? Assim como os nossos coeficientes A11, A12, assim como a gente acabou de ver também das nossas equações lineares, serão os nossos coeficientes. E ali após as igualdades são os nossos termos independentes, que é B1, B2 e assim por diante. Tudo bem? Vamos agora ver aí a classificação dos nossos sistemas lineares. Vamos lá. Classificação dos nossos sistemas lineares escalonados. Professor, o que é sistema linear escalonado? É quando eu tenho um sistema, eu vou colocar aqui ele já na forma de matriz, ok? E vou colocar aqui um pouquinho menor. E exatamente eu possuo, ó, observe, quando eu consigo deixar, ó, exatamente aqui a minha diagonal principal, ok? Todos os elementos que estão abaixo da minha diagonal principal, aqui a minha diagonal principal, vou marcar ela de verde. Quando eu deixo todos os elementos da minha diagonal principal, tá? Iguais a 0, vou só apagar aqui para colocar mais um elementozinho aqui no final. Quando eu consigo deixar todos os meus elementos da minha diagonal principal, melhor, abaixo da minha diagonal principal, iguais a 0, certo? Eu tenho um sistema escalonado, tá bom? Claro que também há situações em que eu tenho uma linha completa igual a 0. Então, vamos ver aqui o nosso texto. Quando temos um sistema linear escalonado de M equações com N incógnitas, a última linha desse sistema será a enésima linha. Tá? Enésima linha é a minha última linha. Ok? Que, se não estiver expressa no sistema, deve ser considerada totalmente nula. O que é que significa totalmente nula? Ela será todos os seus elementos iguais a 0. Tudo bem? Considerando a última linha de um sistema escalonado, dada por aqui, ó, minha última linha, tá? Onde eu tenho um número com uma incógnita que é igual a outro número. Um número, uma incógnita igual a outro número, tá? Exemplo aqui, ok? Este aqui é meu AMN, esse aqui é meu XN e esse aqui é meu BM. Tudo bem? E o que isso vai me dizer? É exatamente isso que vai me dizer qual é o meu tipo de sistema. Eu posso possuir, né, 3 tipos. O meu primeiro, se o meu número que está junto com a minha incógnita for diferente de 0, significa que eu tenho um sistema possível e determinado. Como assim? Eu posso resolver o meu sistema e eu tenho apenas uma solução, ó, uma única solução, tá? Quando é que isso acontece? Quando o meu número que está junto com a minha letra, certo? For diferente de 0. Este carinha aqui for diferente de 0. Tudo bem? E aí eu tenho um sistema possível e determinado. Outra situação é quando o meu número que fica junto com a letra é igual a 0, porém o meu número que fica depois do igual também é igual a 0. Como exemplo aqui, ó, 0x é igual a 0. O meu número que está com a letra é 0 e o meu número que está depois do sinal de igual também é 0. Nesse caso, nós temos um sistema possível e indeterminado. O que significa isso? Que eu tenho infinitas soluções. Eu posso resolver o sistema e ele possui várias soluções, tá? Número com a letra é 0.
número depois do igual também é zero. Minha terceira possibilidade é quando o meu número que está junto com a letra é zero, porém o meu número que está depois do sinal do igual não é zero. Nesse caso, eu tenho um sistema impossível, ou seja, eu não tenho solução. 0x igual a 1. Não tem como um número ser multiplicado por zero e eu ter como resultado 1, pois todo número multiplicado por zero é zero. Tudo bem? Aqui, ó, vamos lá aqui ver os exemplos, exatamente para a gente ver esses três tipos. Ó, olhando a minha última linha. O número que está junto com a letra é zero? Não. Aqui não aparece, mas aí o número é menos 1. Menos 1 diferente de zero. O que significa? Eu tenho um sistema possível e determinado. Então, eu vou conseguir achar o valor das minhas letras, tá? Exatamente um valor para cada uma. Tá? E o que significa? Que eu pude resolver o meu sistema e eu tenho apenas uma solução, ok? Então, uma solução. Então, a minha solução é única, tá? O nosso próximo exemplo, ó. Observe que não aparece a minha última linha aqui, ó. É porque a minha última linha é 0c igual a 0. E aí, por isso, ela não precisa aparecer, ó. É exatamente aqui, ó. 0c igual a 0. Quando isso acontece, nós temos um sistema possível e indeterminado. O que significa? Eu vou conseguir achar a minha solução? Não, eu vou ter várias soluções. Tá? Observe, ó, que eu vou começar a fazer substituição por letras. Isso vai fazer com que o meu resultado no final, ó, não seja apenas um número. Por quê? Porque aqui eu tenho infinitas soluções. Tá? Então, aqui eu tenho infinitas soluções. Tudo bem? E o meu próximo é quando o meu número que está com a letra é zero, porém, depois do sinal de igual, não é zero. Tá bom? E aí, nesse caso, eu tenho um sistema impossível, ou seja, não há solução. Ok? Uma coisinha que eu quero trazer aqui para vocês é a seguinte. Quando a gente tem, ó, adição e subtração de matrizes. Quando eu tenho adição e subtração de matrizes, como é que eu posso fazer? Bem simples, para você poder fazer adição e subtração de matrizes, as duas matrizes precisam ser de mesma ordem. Então, se aqui eu tenho 2, 1, 3, 4, eu só posso fazer tanto adição como subtração se a minha outra matriz também for, né? Assim, ó, essa daqui ela é quadrada de ordem 2, ó, ela é 2 por 2. Eu só posso fazer a adição e a subtração se a outra matriz também for de mesma ordem. Aqui no caso, 2 por 2. Tá? Observe que ela vai ter que ter a mesma quantidade de elementos. Por quê, professor? Porque para eu fazer a adição e a subtração, eu vou ter que pegar os meus elementos correspondentes. E aí eu vou tanto somar como subtrair. Por exemplo, 2 mais 1. 2 mais 1, 3. 1 mais 2 também é 3. Ó, 3 mais 3, eu estou fazendo só adição, tá? 6. 4 mais 4, 8. Então, essa daqui será a minha, né, matriz que eu adicionei. Vou colocar aqui, por exemplo, a matriz A e essa daqui sendo a matriz B. Então, essa daqui vai ser a minha matriz A mais B. Isso vale tanto para a adição como para a subtração. Só é possível se as duas matrizes possuírem a mesma ordem. Tudo bem? Indo agora para outro conteúdo, vamos agora aí ver o nosso assunto de perímetro. O que é o perímetro? Perímetro nada mais é do que o contorno de uma figura. É como se você fosse medir exatamente o contorno daquela figura. Olha, o perímetro é a medida do contorno de uma figura geométrica e pode ser obtido pela soma dos lados de um polígono, ou no caso dos círculos,
por meio de uma fórmula que calcula ali o comprimento da circunferência. Então, observe aí as nossas imagens, ó. Aí o nosso perímetro, basta eu somar ali todas as medidas dos seus lados. Deu para entender? Então, bem simples aí o que é o perímetro, certinho? Passando agora para a área. Vamos lá. O que é a área? Dada uma figura geométrica, a área é a medida de superfície dessa figura. Então, aqui, ó, se eu tenho um quadrado, certo? Quem que vai ser minha área? A minha área é exatamente, ó, toda essa partezinha que eu estou pintando. É todos os pontos dentro desse quadrado. E isso vai fazer a minha área, ok? Para calcular a área das figuras planas, utilizamos fórmulas específicas para cada uma delas. Quando necessário, dividimos a figura plana em dividimos a figura plana em figuras planas conhecidas e somamos as áreas. Como assim, professor? Se eu tenho, por exemplo, ó, aqui eu tenho uma figura plana, ok, poxa, o que é isso aqui? Isso aqui é um trapézio. Ah, eu não sei a fórmula do trapézio, mas eu sei a fórmula, por exemplo, de um quadrado e um triângulo. Ou seja, eu calculo a área do quadrado do triângulo e depois eu vou somar. Então, calculo esta área, calculo esta, e depois eu somo as duas áreas. Tudo bem? Como é que a gente vai conseguir saber as fórmulas? Aqui está. Tá bom? Então, aqui eu tenho, ó, fórmula para a gente calcular a área do retângulo. O que é que eu preciso fazer? Somente multiplicar base vezes altura. Temos aqui o nosso triângulo. Quem é a base? A base é exatamente esta medida, que fica aqui abaixo, tá? E quem é a nossa altura? A nossa altura vai ser aqui a medida, né, do lado do triângulo, do retângulo. Então, a nossa altura a gente representa pelo H e a nossa base pelo B, ok? Aqui o nosso quadrado, ó. Professor, o quadrado não é um retângulo? É, certo? Todo quadrado ele é retângulo, mas nem todo retângulo é quadrado, tá bom? Então, por isso que a gente não segue o base vezes altura. Não tem necessidade. Porque o quadrado, todos os seus lados são iguais. Então, se eu multiplicar o lado por lado, essa medida aqui, ó, é igual a essa. Então, a gente só faz chamar ela de lado. Lado vezes lado dá a área do meu quadrado, que eu posso deixar como lado ao quadrado. Tá bom? Temos aqui o nosso triângulo, base vezes altura. Então, aqui o nosso triângulo, vou fazer aqui o triângulo retângulo. Ok? Aqui o triângulo retângulo. Quem é a minha base? É essa medida aqui, ó, que fica exatamente, né, como se fosse apoiada no chão. Ela é minha base. E a minha altura aqui na lateral, já que no meu triângulo retângulo, né, já faz aqui o meu ângulo de 90 graus, tudo bem? Então, basta eu multiplicar a base vezes a altura e no final eu divido por 2. Temos aqui o nosso trapézio, onde nós temos duas bases, né? No caso, temos uma base maior e temos uma base menor. Somamos as bases, multiplicamos pela altura e dividimos por 2. Nosso losango, temos aí agora duas diagonais. Basta eu multiplicar as duas diagonais e dividir por 2. E a área do círculo, não confundam a área com fórmula do comprimento da circunferência, tá? A área do círculo, eu vou calcular a área ali, a partezinha de dentro do meu círculo. Circunferência, tá? Eu calculo apenas a borda, como se fosse o perímetro do círculo, tá? Então, a cálculo da circunferência é 2π vezes R. Então, são duas fórmulas diferentes. Tudo bem? Aqui uma questãozinha só para vocês entenderem como é que funciona a substituição, ó. Tá? Eu quero saber qual a área da figura abaixo. Então, que é um triângulo, eu tenho base, tenho altura. Basta eu aplicar na minha fórmula. Eu sei que o triângulo, eu aplico essa fórmula e eu tenho o resultado da minha área.
Aplicando, base é 10, altura 7. Multiplico um pelo outro, 10 vezes 7, 70, dividido por 2, então a área aqui do meu triângulo é 35 centímetros quadrados. Tudo bem? Então, pessoal, essa foi a nossa revisão, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e aprendido, e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais!